Boa noite, doutor. Eu queria saber por que nós, como humanos, cara, come o que você quiser, gostamos de contar, criar e ouvir histórias e por que tem tantos jeitos de contar elas. E a resposta para essa sua pergunta é um livro chamado Homo Ludens, do antropólogo a formação dele, eu acho, né? Huizinga. E para dar essa resposta de maneira bem simples, porque é mais complexo do que isso, a tese do Huizinga e de outros pensadores posteriores a ele é de que nós não somos Homo sapiens. Até porque se tem uma coisa que a gente sabe é que a gente muito pouco sabe, né? Então, assim, é uma versão até mais sofisticada do que a questão lá socrática, que na verdade nem foi o Sócrates que falou, mas enfim, aquela só sei que nada sei. Pois bem, mais do que só sei que nada sei, o que realmente nos caracteriza é o que é o nem sei que nada sei. Então, nem sei que nada sei. Às vezes eu até sei bastante, vai saber. Nem sei que nada sei. E uma vez que a gente nem sabe que nada sabe, o que o Huizinga vai pensar é o quanto que a constituição daquilo que a gente chama de Homo sapiens, essa coisa aí que é o ser humano, esse bicho estranho, ele vai mostrar o quanto que esse bicho começa a surgir a partir da atividade lúdica. Porque, assim, na verdade, a constatação dele é muito simples, ela é muito empírica. Se nós fôssemos, de fato, utilitários, se a nossa ação no mundo fosse totalmente condicionada à utilidade das coisas, que muitas vezes tem essa visão utilitarista, né? Ah, não, porque o ser humano ele só faz as coisas que são mais importantes. Às vezes tem uma visão meio sério, meio mecânica do ser humano que não funciona. Se nós fôssemos de fato seres, animais mesmo, animais guiados por tudo aquilo que nos é mais útil, a gente teria um estilo de vida muito diferente. Exemplo básico, chega a ser até engraçado, não existiria decorador de interiores. Pra que a gente se preocupa em pintar uma parede, cara? Pra que pintar parede? Pra que a gente se preocupa com o nosso penteado? No meu caso, eu não preciso nem me preocupar direito. Por que a gente se pinta? Por que a gente se veste? No frio, tudo bem. Se vestir no frio, mas se veste no calor. Pra que a gente se veste no calor? E outra coisa, mesmo no frio a gente se veste e a gente quer ficar bonito. Por que a gente quer ficar bonito, cara? Pra quê? Qual é a utilidade de ficar bonito? Ah, mas tem uma utilidade sexual, bababá, bababá, bababá. Mas perceba uma coisa interessante. Tudo aquilo que é supostamente útil, a gente vai revestindo de muita fantasia. A gente vai condicionando isso tudo por toda uma ordem de prazeres e desprazeres estéticos. Ou seja, mais do que sábio, a gente é lúdico. A gente é o animal que vai ao cinema, cara. Vocês conseguem imaginar um animal parando de viver para viver com imagens da própria vida? A gente faz isso. Nossa espécie, ela tem uma fome de ludicidade que é um troço absurdo. O fato de vocês estarem aqui assistindo um cara que vocês nem conhecem numa live porque tem um canal de quadrinhos diz muito sobre vocês, sobre a necessidade de ludicidade na vida. O quadrinho da Sarjeta dá dinheiro para vocês, o quadrinho da Sarjeta sustenta vocês, o quadrinho da Sarjeta torna a vida de vocês melhor no sentido material? Duvido. Pode, por consequência, vocês gostarem do vídeo, se sentirem bem, bababá, ou num domingo à noite não se sentir tão sozinho, estando vendo uma live, isso pode ter consequências positivas que lá na ponta melhora a sua vida material, porque tu tá com a sua saúde mental às vezes mais em dia, porque não se sente tão sozinho, porque se sente melhor, porque aí no outro dia a segunda-feira se torna menos pesada, sei lá. Mas perceba a volta que a gente tem que dar, cara. Perceba a volta. E isso, se tu olha lá no Paleolítico, já tá lá no começo. A energia que a gente poderia despender para construir um segundo machado, né? A gente fez um primeiro machado, fizemos uma lança, vai, no machado é um troço meio sofisticado, uma lança. Fizemos uma lança. A energia intelectual, energia física que a gente poderia usar para fazer uma segunda lança para caçar mamute, a gente foi fazer o quê? Pintar caverna, para tornar a vida suportável. Mas pintar caverna é algo que sem a decoraçãozinha do interior a gente não consegue viver? Materialmente falando, não, porque o que a gente precisa para viver é muito básico. O que a gente precisa para viver? Dormir, comer, beber água, fazer xixi, fazer cocô, deu. E para manter a espécie, volta e meia transar para reproduzir. O que a gente precisa, né, e um ar limpo, oxigênio. É isso, cara. A gente não precisa de muito mais coisa, na real. E olha a quantidade de coisas que a gente cria. Pintar as cavernas para impressionar a morena. E sim, a relação entre ludicidade e erotismo não é por acaso mesmo. Não é por acaso. A nossa relação com o lúdico, ela é uma relação de tesão, que é uma coisa que às vezes eu falo aqui nos vídeos, o pessoal acha engraçado, né? Que as coisas nos dão tesão, sabe? Se a gente se interessa, se a gente vai atrás, se a gente gosta de assistir, é porque tem algum tipo de tesão. Por exemplo, valeu, vamos lá, vamos pegar o último vídeo. Eu não falei disso no vídeo. Mas por que tanto homem tá gostando da série do Pinguim? Porque ver gangster dá tesão, cara. Eu falei de catarse. O catarse é uma maneira de você ter uma relação de prazer ali com o que você tá assistindo. Homem fica muito de pau duro vendo o mafioso, tá? Então, nós somos
Homo ludens. Não caio nessa. Não existe Homo sapiens. Não existe Homo sapiens. Existe Homo ludens. E um outro exemplo interessante, isso vai aparecer por meio de um outro antropólogo, que é o Leroy Gohan. Acho que eu estou pronunciando errado. Sim, o nome dele é Gohan, mas não é o filho do Goku. E o Leroy Gohan, ele vai falar do quanto que é interessante o fato de que você vai nessas cavernas do Paleolítico e você vê desenhos extremamente realistas dos animais, mas você não enxerga, você não encontra um único autorretrato humano. E aí a hipótese dele é que, e olha que ele escreveu isso décadas atrás, e depois descobriram mais novas cavernas, e a hipótese dele segue de pé. Porque o que ele vai dizer é o seguinte: a gente começa a desenhar animais, a gente começa a pintar animais com realismo, porque também é uma maneira de a gente começar a produzir distância. O animal já aos poucos começa a ser um outro, você já não se reconhece um animal tal qual os outros animais. E ao mesmo tempo que você não se reconhece como um animal igual aos outros animais, você também não consegue mais se reconhecer. Por isso que quando você vai ver autorretratos ou imagens que pareçam ser seres humanos, muitas vezes ou são coisas, ou são órgãos sexuais, olha, de novo, não é por acaso a relação entre ludicidade e erotismo, porque a gente não pode esquecer que órgãos sexuais tem a ver muito com visões, aliás, até hoje, é que a gente hoje em dia isso está mais embaçado na nossa visão, mas antes isso era mais óbvio. A religiosidade também tem muito a ver com a sexualidade, então, por exemplo, a fertilidade, por isso que tem tantos deuses da fertilidade. Fertilidade era fundamental para preservar a espécie. Por isso que existiam tantos deuses da fertilidade, não só da fertilidade da terra, né, mas da fertilidade sexual mesmo. Por exemplo, tu tem esculturas ou desenhos ou às vezes pórticos, portais, ao longo de diferentes culturas do mundo, que até onde a gente sabe nunca tiveram contato uma com a outra, que elas reverenciavam a vulva, para falar no popular, né? A buceta original, criadora. Porque assim como a gente vem ao mundo a partir de uma vulva, a vulva também é vista como uma espécie de portal para onde a gente depois volta. E esse voltar é muito doido, porque tem o voltar no sentido de penetração mesmo, ou seja, o lugar onde você entra para poder gerar descendentes, né? A gente está falando de penetração sexual, e gerar descendentes é gerar alguém para além de você, então já é uma imagem de morte do eu. Mas também tu tem essa visão religiosa mesmo, da vulva como um grande portal onde as almas passam. Bom, tem aqueles relatos hoje em dia, até hoje tem de pessoas que têm uma experiência de quase morte no hospital, o que elas enxergam? Uma luz no fundo. O que é uma luz no fundo dentro de um lugar escuro? É você nascendo. E olha que doido, as pessoas em experiência de quase morte têm uma imagem que é igual do nascimento. Por isso que os caras lá no Paleolítico já pensavam nisso. E aí o doido é que assim, tipo, tá, então você tem vulva, às vezes você tem uns cacetão, assim, você tem imagens de fertilidade, mas você não tem rosto humano direito. E quando você tem imagens humanas, elas são meio simbólicas, elas não são muito figurativas. Os animais são mega figurativos, o ser humano é mais... os animais são muito icônicos, o ser humano é mais simbólico. O que já é também o começo de algo que lá na frente vai virar escrita, onde a gente se entende, se comunica a partir de símbolos arbitrários. Ou seja, a gente é mega lúdico, cara. Se a gente não fosse, assim, outro exemplo maravilhoso, a linguagem, cara. Olha a nossa linguagem, irmão. Pra que a gente inventou poesia? Poesia serve pra porra nenhuma. Se a gente fosse só no sentido da utilidade, a gente teria um pouco, um vocabulário muito restrito, né? Cuidado, vá pra frente, vá pra trás, direita, esquerda, sabe? Essa coisa assim, quase comando militar, assim. São coisas muito básicas para você sobreviver. E talvez a gente soubesse cantar, como o passarinho faz para poder transar, né? Para poder procriar. Mas assim, a gente faz poesia, cara. Né? E uma hipótese que se tem é que foi com questão quando a gente começou a dominar o fogo. Aí ficava a galera em volta da fogueira, já não tinha mais que ficar se escondendo pós predador em caverna. Ficar do lado da fogueira, um tédio do caralho, um olhando pra cara do outro. Sério mesmo, há todo um discurso dentro da linguística, um debate forte se o surgimento da linguagem, como a gente a conhece, não se deu por tédio. Existe uma hipótese muito forte de que foi o tédio. E não a necessidade, assim. Ah, não, porque a necessidade faria algumas palavras-chave, mas fim. Agora, esse vocabulário, essa construção linguística sofisticada que a gente tem, e tu vai quem tá aprendendo aqui outra língua já sacou isso, tu vai pra qualquer outra língua, é um pesadelo, cara. Como é que se criou um negócio tão complicado? As línguas são complicadas, todas as línguas são mega complicadas. Por que a gente criou um negócio tão complicado? E a gente criou mais de uma vez? Tem quantas línguas? Quantas línguas existem? E há toda uma hipótese que isso se deu por tédio. Puro tédio. Os caras parados na frente, todo mundo ali em volta da fogueira, e vai surgindo a linguagem. Fofoca, fofoca também. Tá pior, fofoca também. Fofoca é um motor fudidaço pra linguagem. Porque a fofoca, ela nada mais é do que um prazer pela comunicação. Quando tu conta pode ver que quando tu vai contar uma fofoca, tu já tá quase gozando. Já tá quase porreando junto da fofoca em si. Tu vai contar uma fofoca e fala assim, rapaz, deixa eu te contar. Chega aqui. Deixa eu te falar um negócio. Tu já até começa a falar baixinho, assim. É uma fala que já tá salivando, sabe? Deixa eu te contar. Tu viu que
Tu viu que a fulaninha tá saindo com o fulanão? Tá. Mas ela não é casada. É casada. Tá, mas o marido sabe? Não sabe. Sabe a língua da cobra? É bem assim, cara. A gente já conta fofoca, parece que soltou a corega da dentadura, né? Fica ali fica saliva ali no meio da dentadura. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.